Bom, Bora. na realidade, eu até cheguei a ver um pouquinho do que você compartilhou comigo, Mo, lá da sua Bíblia comentada, só que aí depois eu vi que não tinha desde o início, aí eu acabei pegando pela minha, tá? Ótimo. Então aí vai ser legal, porque aí você deve ter estudado também, então você me complementa com alguma coisa que tiver na sua versão diferente, tudo aí. Então acho que vai Tá ser bom. legal. Então, vamos lá. Vamos lá. No capítulo, né, ele vai relatar a primeira vez que Adão e Eva têm relações sexuais, né? Uhum. E, e, e o que eu achei bem interessante, assim, e eu não, até então eu não sabia, né? Não tinha tido essa revelação antes, e aí no estudo, né, da Bíblia comentada, Eva, ela acreditava que o primogênito dela era o Redentor prometido, né? Porque no versículo, no capítulo anterior, no versículo 15, Deus fala, né, da promessa, né, dele, né, para poder fazer a restauração desse vínculo com o homem, né? Isso, E que ia pisar a aí, cabeça da cobra, né? isso, exatamente. E aí a Eva acreditava que esse primogênito, né, o Redentor viria dela, né, de fato. Lógico que vem da linhagem da descendência dela, mas ela acreditou que seria de fato de vias dela, né, do corpo dela. Então isso eu achei bem interessante, que eu não tinha essa revelação, assim, né, esse entendimento. E aí, depois ela teve seu segundo filho, né? Então, o primeiro foi Caim, né? O primogênito. O segundo filho foi Abel. E Abel, ele significava vaidade, né? Quando a Eva teve o segundo filho, ela já começava a entender que Caim, o seu primogênito, não era o Redentor né? O Redentor Cristo, né? Que Deus, o filho prometido que Deus mandaria, né? O Redentor, por conta de algumas características que Caim tinha, de que Eva tinha consciência de que não era, né, coerente com o filho de Cristo, né, com o Redentor. E isso fez com que ela começasse a perder a fé um pouco em Deus com relação a essa situação, né? Mas porque ela estava apoiada no entendimento que em nenhum momento Deus disse claramente para ela, né? Como veio o Espírito Santo até Maria, né? O anjo veio até Maria e disse que viria, né? Um filho prometido, né? Que ela conceberia, né? Eva fez as suposições dela e aí nesse momento de suposições ela acaba tendo a fé dela enfraquecida, né? Abel, ele foi o pastor de ovelhas e Caim, ele foi um lavrador de terras, né? Todas essas profissões, elas eram honráveis, né? Naquela época, né? Não que não seja até hoje, né? Mas na Bíblia eles enfatizam isso também. E aí Deus ele já tinha explicado, né, para Adão, para a primeira família, né, em si, que a necessidade de ter um sacrifício, né, para poder ter essa comunhão, essa remissão dos pecados, né, uma oferta para eles. Deus ele já tinha feito toda essa explicação. E aí no versículo, deixa eu só olhar aqui, que aí o próximo versículo, ele vai relatar sobre peraí, meninas. A partir do versículo 3, né? Que aí ele começa a tratar sobre as ofertas, né? Que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, né? Que era, de fato, o fruto do trabalho das mãos dele. E Abel trouxe, né, a primícia das ovelhas, né? Que até ele fala aqui, né? Nessa versão que eu estou estudando, Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o interessante é que Deus, quando deu as instruções, explicou como que seria esse sacrifício, né? Como que teria que ser, né? Esse ritual, né? Essa oferta em si para poder ter esse momento um pouco mais íntimo com ele. Ele descreve para essa família, na Bíblia não fica claro, mas ele descreve que
como que deveria ser, né, essa oferta, tanto com relação à parte prática em si, que nem da escolha do alimento, da escolha do tipo de animal, mas também a intenção do coração, né? Que é muito o que a gente vê hoje. Hoje a gente não precisa mais ter a oferta, mas não, um sacrifício de um animal vivo, mas não adianta nada. Outro dia a gente estava, acho que a Ana Márcia estava comentando com relação a um pouquinho antes do estudo, que estava tirando uma dúvida em outro grupo, falando sobre o jejum, né? Que a gente fala que o jejum que até a Mônica também falou que o jejum é para fortalecer a carne, né? Mas, e aí a gente tem que, não adianta só fechar a boca e restringir tais alimentos, ou em algumas situações de, sei lá, o que pega em mim é eu ficar assistindo isso, então eu vou cortar isso, não vou tirar. Se você, não adianta nada você só cortar, fazer esses sacrifícios, mas não ter a oração, não ter esse tempo de entrega com Deus, né? Abrir o seu coração e colocar diante de Deus para ele poder tratar, para ele poder fortalecer, né? Independente do que seja o momento que a pessoa está passando. E é muito o que está aqui, né? A Caim e Abel a gente vê que é a base mesmo de muitas coisas que acontecem, que vieram a suceder e acontece até hoje, né? Nos tempos que a gente vive. Então aí Deus ele se alegra, né? Com a oferta, né? Que Abel traz, né? Não só por conta de Abel ter se atentado com relação ao que Deus tinha ordenado, como deveria ser esse sacrifício, né? Com relação à área dele, né? De animais, porém também a intenção do coração, né? Porque a partir do momento que a gente já se predispõe a entender, olha, tá, eu tenho a consciência de que eu preciso fazer essa oferta, essa oferenda, tirar as primícias para Deus, como ele deseja que isso deva ser feito, né? Meninas, só um minutinho, peraí. Meu boy. Bom, então vamos lá, meninas. E Deus, né, se agrada com relação à postura do coração de Abel, né? E com relação a Caim, Deus despreza, né? Rejeita a oferta que ele trouxe, né? E ainda mais por conta da postura do coração dele, né? E naquele momento onde ele vê que Deus rejeitou, né, a oferenda dele, né, a oferta, né, o sacrifício que ele trouxe, né, as primícias, ele se enfurece, né? Ele se ira com relação a essa atitude, né? Com essa postura, ele não aceita. E peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. E então Deus, né? Mostra para ele, né? Que ele ignorou as instruções, né? Com relação à parte da oferta, né? Mesmo porque tem relatos de que por um né, por um período, Adão já tinha por um tempo feito, né? Esses sacrifícios para poder ter essa intimidade e essa comunhão com Deus. Então, assim, isso já havia sido passado a eles, né? E mesmo assim, ele, né, não aceitando, não cumprindo, queria impor a Deus aquilo que Deus teria que aceitar, né? Como sacrifício, né? Para ter essa comunhão. E aí ele fala, né, que aí, aqui no comentário da minha Bíblia, ele tá dizendo que Deus, ele vê o sacrifício de Abel como, né, ele diz que, na verdade, assim, ele diz que o sacrifício, ele teria que ser, né, puro, representando de fato o Cordeiro, né, representando aquilo que aquilo que Cristo mais à frente representaria a gente, né, uma pessoa reta, né, sem ter o que ser julgado de pecado. Então ele precisava que fosse
de fato, algo puro, né? Para que pudesse ter esse cheiro agradável, né? Dessa oferta, né? Para ele. Peraí, Deus exige um sacrifício de sangue, vítima inocente em cordeiro. Aí ele comenta, né, que Abel ele reconhece a sua necessidade de um redentor. Já a oferta de Caim era formosa aos olhos dos homens e repugnante aos olhos de Deus. Eu fico me imaginando o que Caim deve ter separado para poder ofertar a Deus, porque não fala. Mas deve ter sido alguma coisa muito apetitosa, porque ele fala que aos olhos dos homens parece, né, formosa, mas aos olhos de Deus era podre, né? Não tinha valor, não tinha, né, um cheiro, um agrado, né, para Deus. E aí eu até anotei aqui que o que Deus estava querendo era muito mais além do sacrifício, né, de um fruto ou de um animal, era realmente a intenção e a obediência, né, do coração deles para com Deus, né? Que era isso que ele queria provar, né? Que ele queria provar deles, né? Olha, de fato, você está disposto a ter um tempo de comunhão e intimidade comigo, né? Ao rejeitar a oferta de Caim, ele também está rejeitando, né, Caim, de fato, né, que é onde ele vai se enfurecer de fato, né, ficar irado todo. E Deus ele fala, né, para ele que a oferta de Abel falava do sacrifício ao Cordeiro de Deus, quanto a dele falava de orgulho, de incredulidade, de autojustificação, né? Então ele procurou de fato fazer tudo aquilo que estava no coração dele como homem, né? Aí ele até por isso essa questão até da autojustificação, né? Quando você faz as obras, né, em si, e aí você fica, né, não é a graça, né, você acaba abandonando aquilo ali que Deus fala para gente. Eu te dou de graça, te dou a graça de graça, né? Você não precisa fazer nada, né? E aí quando a gente começa a fazer obras, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, Deus, eu faço aquilo, por que que isso está acontecendo? Então quer dizer assim, a gente não está fazendo aquelas coisas de coração, né? É 100% ali para Deus, né? Sem intenção alguma. A gente está fazendo aquilo para poder no momento oportuno se né, autocobrar, se autojustificar, né, se explicar ali, e é basicamente essa a postura que tinha, né, do coração de Caim. Aí, por isso que aí fica bem claro qual que era a real intenção do coração, tanto de Caim quanto de Abel, né, o porquê que Deus tinha desprezado um e aceito a outra, né, oferta, outro sacrifício, né. Sentimento, e aí Deus pergunta, né, questiona para ele o porquê daquele sentimento, né, e ele ainda alerta, né, Deus ainda é muito bom com a gente, independente de tudo que aconteça, né, dos momentos que a gente acaba falhando, que a gente acaba, né, não estando tanto no espírito e pendendo mais para a carne, né, e ele coloca, ele fala ainda para Caim, né, por que que ele está se sentindo daquela forma, né, o porquê que ele tá irado, ele tá nervoso, por que que ele tá sendo tomado daquele sentimento, e ele ainda alerta ele dizendo que se ele fizer um sacrifício direito, né, se ele fizer o bem, ele vai ter, né, essa aceitação de Deus, né, Deus vai amar o sacrifício dele, vai sentir prazer da mesma forma como ele sentiu no sacrifício de Abel, né? E ao mesmo tempo Deus fala que se ele não fizer assim, né, se ele não fizer o bem, ele escolher, né, ficar próximo do pecado, ele também vai sofrer as consequências, né? Não é porque a gente é filho de Deus que Deus vai passar a mão na cabeça da gente, independente do que a gente fizer, né? Se a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente fizer o mal, a gente vai colher o mal, né? Isso não significa que Deus não nos ama, mas Deus permite situações para que a gente possa aprender com o erro, né? Eu sempre costumo falar que, na minha história de vida, eu falei assim, eu sempre aprendi muito mais pela dor do que pelo amor, né? E tem muita gente que é assim, né? A gente, às vezes, a gente olha os momentos mais difíceis, aqueles tempos de deserto mesmo, são os tempos que a gente mais aprende, né? Com Deus.
E aí, uma coisa também que tem ali no meu estudo que está frisado, ele coloca: o desejo será sobre ti, né? Mas tu sobre eles deves dominar. Então ele fala, né, que desejo a gente, todo mundo tá, né, propício a desejar, né, a ter esse sentimento. Só que cabe a nós, né? A gente não está imune a isso, mas cabe a nós, a gente tem o poder de poder dominar, né, as intenções, os nossos desejos da carne, né? E aí Caim, aí relata que Caim mata, né, Abel no versículo, né? E aí é o primeiro assassinato da humanidade. E isso por conta da religião que habitava em Caim, né? Ele não se dispôs a Deus e as consequências foi sua ira contra o teu próprio irmão, né? Então ele não entendeu, ele não buscou para falar assim, poxa, se eu fiz errado, né? Se Deus está me mostrando ali, tá? Não vou ser um menino mimado, né? Vou parar e vou olhar, poxa, o que que eu posso fazer então para poder de fato entregar, né? Que eu possa ter essa, não é nem entregar, que eu possa ter essa comunhão com Deus, né? Que eu possa colocar diante dele os meus pecados e ele me perdoar, né? Ao contrário, o pecado já estava tão impregnado ali em Caim, né? Já tinha aquela raiz ali do mal nele que ele continuou cego, continuou se irando e tentou sobre a vida do próprio irmão e teve êxito, né? E Deus ainda procura Caim para poder dar uma chance de Caim explicar, né? E falar para ele o que ele tinha feito, né? E para ver se havia algum, de fato, né, o pecado que ele havia cometido, se havia algum arrependimento no coração de Caim depois do que aconteceu, né? E Deus coloca, e Caim esnoba Deus, né? Dá uma despertão ali, querendo de autoritarismo com ele, falando, que, né? Acaso ele é o guarda, né, do irmão dele? E e Deus coloca Caim no seu lugar, né? Ele amaldiçoa ele, né? Determina que ele seria como um andarilho na terra, né? Que a terra, né? Porque como ele foi instituído como lavrador, né? A terra seria como inimiga dele, né? Na parte de cultivo, ele não conseguiria ter mais bons frutos ali, né? Da terra. E ainda Caim ainda olha para a punição que Deus deu para ele, né? Sem olhar a dimensão do que foi de ter matado o próprio irmão, né? A atrocidade que foi né, tomou conta dele e ele acabou fazendo, que ele ainda olha para a punição que Cristo deu para ele e acha um fardo pesado demais, né? Ele acha que tem um peso muito grande a proporção do que Deus, né, dessa punição que Deus deu para ele com relação ao ato, né, contra a vida do irmão dele. E, e ele ainda fala, né, que ele tem medo, porque como Deus fala que ele vai ter que sumir da face dele, que Deus, né, corta relações de fato com Caim, ele também ele fala que ele tem medo pela vida dele, porque dá a entender que Adão e Eva teve outros filhos, né? Não está escrito em um versículo claramente, mas quando ele diz que ele tem medo que outras pessoas matem ele, então significa que Adão e Eva teve outros filhos, né? E a Terra já tinha mais pessoas além de a Eva, Adão, né? Caim e Abel. E aí Deus fala que vai colocar um sinal nele, né? Para que ninguém o tocasse, né? Que ninguém ferisse a vida dele e que se aquele que tentasse alguma coisa com a vida dele ou conseguisse de fato, ele seria amaldiçoado 7 vezes, 7 vezes ele sofreria 7 vezes, né, a vingança sobre a vida, né, sobre a vida de Caim. E também fez isso como uma forma de advertência para os outros, né, com relação aos erros que ele cometeu, para que as pessoas pudessem, né, se lembrar, olha o que aconteceu, né, com Caim, que, né, Deus é um Deus justo, né, então a gente tem que se atentar, mas infelizmente nem todos, né, prestaram atenção, que é a mesma coisa que a gente vê hoje no dia de hoje, né, a palavra tá sendo pregada, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que estão, né, com o coração fechado, né, ou muitas vezes a pessoa até conhece a Cristo, mas ainda não tem aquele entendimento claro, né, não está com o coração aberto
ou está com aquele pecado tão enraizado que não consegue abrir o olho para poder corrigir aquela postura, né, que não agrada a Deus, né, que é bem isso que ele tá dizendo, né, que ele deixa, né, ele dá exemplos, né, para que você não repita, né, não cometa os erros que outras pessoas já tiveram, né. Então Caim saiu, né, como Deus pede, né, fala para ele ser, que ele corta de fato esse vínculo com Caim, não quer mais ter relacionamento com Caim. Caim sai, né, e ele vai habitar Nod, né, e aí lá ele se casa, e aí ele nasce o primeiro descendente dele, que é Enoque. E Enoque significava, deixa eu ver aqui que eu marquei, meninas. Perdão, eu vou. Ele tem Enoque, né? E aí ele junto, né? Caim, junto com Enoque, começam a construir, né? A edificar uma cidade, né? E essa cidade, eles querem uma cidade que seja com um propósito específico de educação e aprendizagem, porém sem Deus, né? Mas eles não terminam, né? E aí o nome dessa cidade, ele dá o nome de Enoque, tá? Para eles, para essa cidade. Aí de Enoque, aí depois do versículo, deixa eu ver aqui, meninas, que aí eles começam a falar. A partir do versículo 19, a partir do versículo 18. Eles começa a primeira linhagem, né? Os versículos dizendo as linhagens, né? As descendências, eles trazem aqui, né? Que de Enoque veio Irade, de Mejuael, gente, é uns nomes bem... Meujael, e Mejuael gerou a Mesael, e Metusael, desculpe, Metusael gerou Lameque, e Lameque tomou para si Sida e Zila. E aí uma observação que eu vi na parte comentada aqui, que aí é a primeira poligamia registrada na Bíblia. Então aí, né, esse casamento de, né, a Lameque foi o primeiro que teve mais de uma, né, esposa registrada aí, é o primeiro registro da Bíblia. E aí Ada deu à luz a Zabal e a Jubal. E Zila deu à luz a Tubacaim e a Naamá. Lameque, aí ele mostra que Lameque, né, ele fala no versículo, Lameque, ele fala para suas esposas, né, que ele matou 2 homens, né, e ele acaba e aí fala que ele acaba dizendo para elas que ele será vingado 70 vezes 7, né, fazendo uma alusão do castigo que Deus deu para quem tentasse contra a vida de Caim, né, e aqui na comentada eles falam que é como se fosse a primeira poesia, né, que foi criado. Eu não sei se eu estou errada, tá? Depois você me corrige, mas na hora que eu estava lendo esse versículo aí que eu estava meditando, me deu a entender como se Lameque tivesse meio que debochando da situação com relação aos 70 vezes 7. Eu não sei se eu estou certa ou não, mas depois você me esclarece com relação a isso, que eu fiquei meio que na dúvida, por isso que eu acabei nem anotando aqui, eu falei, deixa eu perguntar depois para ela. E aí ele mostra que mais ou menos isso aconteceu em torno de uns 300 anos, né? E aí depois disso, não sei agora de fato se o 7 é durante esse período, tá? Mas ele fala que essa descendência aí foi ao longo de 300 anos, né? Aí ele coloca aí vem um versículo dizendo que Adão ele teve outro filho, né? Que era o Sete. E Sete teve a Enós. E Enós significa, né? Doentio, mortal, a decadência do homem, né? E aí o que eu achei muito
interessante do que eu estava aqui nos meus comentários é que, nesse momento, eles começam a compreender os erros que foram cometidos pelos pecados deles lá atrás, né? Então, até então, toda essa descendência, todo esse pessoal que veio aí, né? Não foi assim, vou deixando a vida me levar, né? Ninguém parou de fato para poder entender. Eu fico imaginando, será que se Caim não tivesse matado Abel, a história teria sido diferente, né? Porque por mais que, pelo que mostra ali, eu acredito que Adão e Eva não é que nem a mesma coisa lá que nem Moisés, que na fase deles lá que continuaram fazendo os estudos, ensinando as gerações que vinham após eles, né, sobre a palavra, sobre tudo que acontecia, né? Me deu a entender que não havia isso, de fato. Mas havia o coração bom, né? Não é porque você tem um pai e uma mãe com o coração meio desviado que você também tem que vai nascer com aquela maldade, né? Aquele taxacismo, né? E aí eu acredito, né? E assim, eu começo a imaginar que Abel poderia ser essa diferença, né? No meio mas de fato não foi isso que aconteceu, não era isso que Deus tinha escrito para a vida dele, né? Não era o plano. Deus permitiu que acontecesse isso, né, através da ira, né, do pecado de Caim. E o que eu vejo assim através desse estudo, né, o que Deus falou assim muito ao meu coração é que lá atrás, né, quando a Eva não quis, né, aliás, não quis aceitar o conselho de Deus, né, quis ser igual a ele, né, conhecedora, né, do bem e do mal. Aquilo era só a pontinha do iceberg, né? Porque se você começa a olhar agora assim a dimensão que é o berço da criação humana, né? Do que foi o que aconteceu só com dois personagens, né? Que Deus mostrou para gente, o quanto de coisa, né? Ruim tinha ali enraizado no meio dessa geração, né? Que estava sendo criada e constituída, né? Mas a mão de Deus é misericordiosa e também continuou dando condições, né, mostrando para aqueles que queriam e se submetiam, tanto que hoje a gente tem, né, os dois lados da moeda, né? Tem aqueles que olham e pendem para o pecado, e tem aqueles que entendem e reconhecem que precisam de um redentor, que a gente, né, que somos nós, né, filhos de Deus, cristãos. E ver que vai só se multiplicando a maldade, né? A iniquidade do coração do homem, né? Então, hoje a gente começa a olhar e você fala assim, gente, como que um versículo, né? O quarto capítulo da Bíblia pode ser tão atual depois de tantos anos, né? A gente lê e fala assim, poxa, meu, olha como que pode, né? E uma coisa que tem um versículo que fala nesse capítulo que a terra ela clama, né, pelo sangue que foi derrubado de Abel, né? E aí nos comentários Deus fala, né, que nos comentários ali eles falam que imagina o quanto de sangue já não foi derramado de lá para cá, né? Então assim, o peso que isso tem, né, de tantas vidas que foram ceifadas pelo pecado, de uma forma que não deveria ser, né? Pessoas inocentes. E a importância que tem da gente poder continuar passando isso para os nossos filhos, né? Esses ensinamentos para que eles possam de fato crescer na palavra de Deus, que eles venham, né, passar isso para os filhos deles, né? Eu não sei, né, quando é a vinda de Cristo, de fato, ninguém sabe, né? Mas a esperança que a gente tem é que a gente, né, passe o conhecimento e né, exponha eles ao máximo, e a gente também, porque é dia após dia, né? E é aquilo que a Mônica também já falou em outros momentos também, eu adoro ouvir a Mônica, assim, os estudos dela. Deus usa muito a vida dela, né, ao longo desse, né, acho que já tem uns 2 anos que eu caminho aí mais pertinho dela, e assim, é nítido ver a evolução que o Espírito Santo e Deus têm feito na vida dela com relação a essas ministrações. E ela fala que
todo dia a gente tem que se submeter, né? Todo dia a gente tem que estar ali batalhando e ganhando a vida, para que o Espírito Santo, né, batalhando para que o Espírito Santo seja o que realmente impregne e que viva mais a gente, né? Porque o velho homem está aqui, ele não deixou de existir, né? Basta a gente saber com que a gente vai alimentar ele dia após dia, né? Se a gente vai deixar ele vai dando em gotas homeopáticas, ou se a gente vai dar mais, ou se a gente vai, de fato, né, cortar o mal pela raiz e deixar ele lá encarcerado, lá no fundo do fundo mesmo, e fazer, né, aquela faxina que a gente precisa fazer, que é difícil, porque hoje em dia o diabo ele quer usar de mil distrações, não só distrações com relação ao entretenimento, mas distrações com relação a preocupações, né, que a gente tem outros estudos também, recentemente, como o Dia das Mães lá, né, falando da mãe. Então, que a gente tenha essa sabedoria, né? Eu sei que é difícil, o ideal seria a gente conseguir se trancar todo dia, ter aquele tempo como você tem, que eu admiro, eu falo, Deus do céu, me ajuda, né, para ter esse devocional gostoso, assim, né, esse tempo de intimidade, para que a gente possa limpar, todo dia tá limpinho o nosso quartinho, né, para não jogar nada debaixo do tapete, falar, amanhã eu trato isso. Ele te fechou aí. Amanhã eu isso, amanhã eu trato aquilo, e aí vai indo, vai indo, vai indo, quando você já vai ver, o negócio já não tá legal, e aí você vira e fala assim, poxa, me perdi, e sabendo o que eu deveria fazer, né? Então, é isso, meninas. O Adorei, viu? estudo Foi assim, meio ótimo. simples, não é nada, porque eu ando perto de você e a Lu, eu não tive a oportunidade ainda de ouvir, tá, Lu? Então, não é... Mas a Lu é recém-nascida, praticamente, amiga. Não é desmerecendo, mas ela e a Thalita, que a gente já participou de cursos mesmo, eu falo assim, gente, como é precioso estar perto dessas meninas aí, que, como Deus, né? Como é gostoso ver Deus agindo através da vida delas. Então, o meu é mais simbólico, eu tô meio bandida, reconheço, a gente tem que, né, confessar para os nossos irmãos. Com filho pequeno, muda muita coisa, eu tô ainda me pondo no eixo aí, Mas faz parte, Jana, né? Eu lembro que quando eu tive o Gabriel, até quando eu tive o Antônio mesmo, eu não tinha esse aí tempo com Deus, né? Deus vai dando. Ó, gente, tá vendo? Isso aí é precioso, isso aí é seu tempo com Deus. Não importa se a gente faz uma oração de 15 minutos mais com o coração com Deus, ou se a gente fica 2 horas fazendo devocional, porque hoje eu consigo me organizar para ter esse horário, mas assim, quando eu tinha filho dessa idade aí, eu não tinha uma vida que nem eu tenho hoje com Deus, tudo no seu tempo, né? E o que importa é o nosso amor por Ele. E a gente não precisa, a gente sabe que a gente não precisa estar em oração para a gente estar na presença, Ele habita em nós. Então, a gente passa o mesmo tempo que nós três aqui temos o mesmo tempo com Ele, porque a gente vive 24 horas por dia, não é verdade? Então, é importante a gente nunca se sentir culpada, porque Deus conhece os nossos limites, conhece como é difícil ter filho pequeno, que a gente não dorme, que a gente. Você dando tempo para ele, você está honrando a Deus. Filhos são heranças do Senhor, né? E a minha caminhada é curta, então às vezes eu tenho tanta sede e tomo muito essa água, porque ainda o meu vazio ainda talvez seja muito grande, você já tem um tempo maior de caminhada, então a sua fé, a sua busca ela é mais serena, mas não por isso ela é menos intensa, né? Amém. Então, a gente... e assim, a gente pode estar sempre pedindo mesmo para Deus, Senhor, me ajuda aqui, aumenta a minha fé, me faz, né, ter tempo de qualidade, mesmo que o tempo seja curto, mas que seja de qualidade, que o Senhor seja o centro da minha vida, a minha prioridade, né? Então, que nem aqui na história de Caim e Abel, eu achei muito interessante, porque fala que os dois tiveram o mesmo leite materno, os mesmos alimentos, os mesmos ensinamentos, só que um preferiu se voltar para si mesmo e querer se agradar, né? Caim, e Abel já queria dar o amor dele para Deus. Isso fez toda a diferença, porque Deus ele não separa, né, a oferta do ofertor, né? Acho que é essa a palavra. Sim. Porque o que ele quer mesmo é a intenção do coração. A oferta para Deus, ele só quer ver qual que é a intenção de quem está dando, né? Então, eu achei muito interessante, porque a gente geralmente fala que o meio, né, que corrompe a pessoa, mas naquela época eles tinham a mesma estrutura, o mesmo ambiente, mas um decidiu
agir por egoísmo, né? E o outro decidiu agir dentro do que Deus esperava dele. Então, e Deus ainda insistindo, né? Deus, mesmo vendo que ele estava agindo de forma errada, ele ainda tentou investir numa consciência, que nem às vezes a gente tenta investir, né, na conversão de alguém, mas a pessoa, aquilo lá já está enraizado no coração dela. Se ela não quiser se arrepender, se o amor dela for maior por ela mesma, dificilmente essa pessoa vai se voltar para Deus, porque o amor por ela mesma é muito grande, né? Então, eu sempre peço para Deus me deixar, né, que nem a Jana falou, lá no fundinho, na casinha da edícula, que quanto menor a gente maior ele pode ser na gente, né? Então, é aquela música que fala que eu desapareça, né, enche-me até que eu desapareça, né? E é uma caminhada, né? É um dia após o outro, e a gente tem que estar o tempo todo vigiando, né, porque o inimigo ele só fica esperando a próxima oportunidade, né? Aí fala que o coração procede, é dentro do coração que procedem os maus desígnios. Depois eu vou tirar uma foto para vocês lá no grupo das coisas que eu tem muita coisa legal aqui no livro do Hernandes. Ele fala sobre as máscaras das pessoas que pecam, né? A máscara da mentira, porque ele fala para o irmão, vamos até o campo, né? E ele é dissimulado, né? Se ele disfarçou de amigo, ele foi violento. Eu vou tirar uma foto para vocês, que é bem legal, porque fala que o pecado produz desassossego, perturbação, são coisas legais. Como falta 1 minuto para cair, eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Mas muito obrigada, viu, Jana? Eu anotei várias coisas aqui, foi precioso, assim. Eu sei que para você não foi fácil, porque a sua rotina, ela é bem, né, incerta, né? Tudo depende do horarinho do filho, mas eu tenho certeza